Quero te convidar para abrir sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 18. Josué, capítulo 18, versículo de número 3. A palavra diz assim: Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Até quando sereis remissos a passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? É interessante que o livro de Josué é um livro que registra batalhas, derrotas, pecados e fracassos de Israel. É um livro que ilustra como o cristão pode deixar para trás aquela vida antiga e entrar na herança que Cristo tem para ele. Aquilo que, quando você lê na carta de Paulo, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, que é uma carta que fala de doutrinas para a vida cristã, quando você lê o livro de Josué, você vê a prática da vida cristã. Você percebe que aquilo que ele diz que você tem que receber como crente, esta nação deveria ter recebido como povo de Deus. Mas também esse livro mostra como nos apropriar do descanso que temos recebido em Cristo. E este é um dos principais assuntos que você pode encontrar na carta aos Hebreus, escrita por algum autor que nós não sabemos quem é, mas inspirada pelo Espírito Santo. Quando você lê no capítulo 3 e no capítulo 4, você percebe que Hebreus fala que Israel entrou na terra, mas não conseguiu entrar no descanso. Israel possuiu a herança, mas não conseguiu receber descanso. E a Bíblia diz que no reino de Deus nós precisamos possuir a herança, mas precisamos entrar no descanso. É interessante que o tempo que Israel passou no deserto, aquele tempo de 40 anos que Israel viveu ali no deserto, retrata de forma prática hoje os cristãos que vivem na incredulidade e na desobediência e não conseguem entrar no descanso de Deus e nem viver, desfrutar das riquezas que existem em Cristo. Israel por 40 anos caminhou no deserto, assim como nós, depois que cremos em Cristo, caminhamos nessa vida cristã. Mas Israel por desobediência, por incredulidade, não conseguiu entrar no descanso. E muitos, por incredulidade, por desobediência, por não compreender claramente a palavra de Deus, ou por não querer deliberadamente obedecer a palavra de Deus, vagamos de um lado para o outro no deserto e não entramos no descanso. Continuamos cansados e sobrecarregados. O fardo sobre nós continua pesado. Às vezes nós nos perguntamos: eu vim a Cristo, mas ainda continuo sobrecarregado. Israel viveu essa experiência. A terra prometida era para eles. Eles deviam entrar na terra, mas por incredulidade, por desobediência, não entraram. A Bíblia conta a história em Números capítulo 13, versículo 14, quando Israel passou por um tempo crítico, quando chegaram em Cades Barneia. A Bíblia diz que eles duvidaram que eram capazes de possuir a terra, eles duvidaram que Deus poderia lhes dar aquela herança, eles temeram, e a Bíblia diz que Deus falou: olha, não entrarão no meu descanso. Aqueles quase 3 milhões de judeus que saíram do Egito, morreram no deserto, porque não creram que Deus poderia lhes dar a terra prometida. Em vez
de passarem pela vida marchando como conquistadores. Muitos percorrem caminhos tortuosos, vagando de um lado para o outro, sem desfrutar da plenitude do que Deus conquistou para eles. Poderiam andar como guerreiros, como conquistadores, mas andam perdidos, desorientados, sem fé, sem ver milagres, sem experimentar tudo de Deus para a sua vida. Essa era a realidade deles. E é interessante que a epístola aos Hebreus se refere a esse tipo de pessoas, a esse tipo de gente. De acordo com Josué capítulo 11, se você volta um pouquinho no livro de Josué, no capítulo 11, versículo 23, tem um texto muito interessante, porque a Bíblia diz assim: assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Dá a impressão que Josué tinha tomado tudo que Deus tinha para eles. Mas quando você avança um pouquinho, porque esse texto não está falando de toda a terra, está falando de toda que ele conseguiu conquistar, mas existia terra ainda por ser conquistada. No capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz que Josué já era idoso, e segundo os estudiosos, ele tinha entre 90 e 100 anos, já estava entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Um homem velho, um homem com quase 100 anos, já tinha feito muito, porém, Deus falou o seguinte: você já está velho, já está entrado em dias, e ainda tem muitíssima terra. Diga comigo assim: ainda tem, está muito fraco, diga: ainda tem muitíssima terra. Essa era a situação. Agora, esse texto não se trata de uma contradição. Na verdade, essa declaração é uma verdade básica da vida cristã. Quer dizer o seguinte: que em Cristo, quando nós recebemos Jesus, nós temos todo o necessário para uma vida cristã vitoriosa. Tudo. Não nos falta nada. Nós podemos realmente mergulhar em tudo que Ele conquistou para nós. Porém, nós devemos nos apropriar dessa herança pela fé, um passo de cada vez, uma vitória a cada dia, o tempo inteiro. E muitas vezes nós achamos que já temos tudo. Josué tinha muito do que ele conquistou, mas Deus falou assim: olha, você está ficando velho e ainda há muitíssimo para conquistar. Então, queridos, a pergunta que Josué fez ao povo é bastante apropriada para nós hoje. A pergunta que ele fez no capítulo 18, 3 é o seguinte: até quando sereis remissos em possuirdes a terra que o Senhor prometeu a vossos pais que lhes daria? Até quando sereis remissos? Até quando sereis descuidados? Até quando sereis remissos em possuirdes a terra que o Senhor prometeu a vossos pais que lhes daria? Olha bem, se nós pudéssemos traduzir essa pergunta para a linguagem de hoje, eu diria: até quando vou adiar a minha bênção? Se Deus tem para mim alguma coisa extraordinária, e depende que eu creia, e depende que eu mergulhe, e depende que eu vá até a fonte e beba dessa água, até quando eu vou adiar essa experiência? Se Deus me chamou para ser santo, e eu ainda estou vivendo no pecado, por quanto tempo eu vou perseverar no pecado, se eu sei que o desejo de Deus é que eu seja santo? Se Deus me chamou para andar em vitória em relação ao pecado, por que eu estou permanecendo derrotado?
em relação ao pecado. Se Deus quer que eu seja emocionalmente curado, com meus traumas realmente sarados, com todas aquelas ziqueziras da alma realmente curados pelo sangue de Jesus, por que eu vou continuar doente? Se Deus quer que eu receba cura física, por que eu vou continuar enfermo? Se Deus tem um chamado para mim, um ministério, se Deus quer usar minha casa, minha vida, meus talentos, se Deus quer me discipular, se Ele quer fazer de mim um discipulador, se Ele quer que a minha casa seja uma porta do céu, para que essa cidade conheça o amor e a graça de Deus, até quando eu vou resistir à vontade dEle para mim? Se Deus tem prosperidade para mim, e eu sei que a prosperidade dEle depende que eu entenda e aplique alguns princípios de fidelidade, de generosidade, de organização. Até quando eu serei remisso em cumprir a vontade dEle, para que as portas do céu se abram e a abundância venha sobre mim? Até quando? Então, queridos, Deus nos desafia a conquistar essa terra. Ele nos chama a sermos conquistadores da herança que Ele comprou para nós naquela cruz. Canaã, ao contrário do que muitas pessoas pensam, muitos pensam que Canaã é o céu, mas Canaã representa a vida cristã como ela deve ser, uma vida de conflitos e vitórias, fé e obediência, riquezas espirituais e descanso. O Senhor quer que eu entenda que vida cristã é entrar numa guerra para possuir pela fé aquilo que Ele comprou com o sangue dEle na cruz. Canaã é um exercício de fé, de obediência. Canaã é experiência com as riquezas da glória espiritual. O Senhor quer que eu cresça nisso. O Senhor quer que eu compreenda o propósito dEle para mim. E quando eu entendo, eu começo a viver algo diferente. A vida de fé, confiando em Cristo, como nosso Josué, porque Josué, antes de ser chamado Josué, era Oséias. Moisés que deu um nome novo para ele, mas significa salvação. Ou Oséias, o Senhor é Josué, o Senhor é salvação. Assim como Josué era a salvação para aquele povo possuir a terra, nós temos o nosso Yeshua, o nosso Cristo, o nosso Jesus, que subiu naquela cruz e que foi à nossa frente, lutou por nós, desbravou realmente esse território e conquistou para nós, para que pela fé no nome dEle eu possa viver em santidade, eu possa andar emocionalmente curado, eu possa receber cura pela fé, eu possa ter ministério nessa terra e eu possa andar em prosperidade. Queridos, quando os israelitas atravessaram aquele Jordão em direção à terra prometida, eles ouviram da boca de Josué que Deus estaria com eles, no meio deles, para derrotar os seus inimigos. Então, se você quer ser realmente um conquistador do que Ele tem para você, saiba que Deus estará à sua frente. Ele estará à sua frente, Ele vai tomar dianteira na sua vida, para que você entre e possua tudo que Ele tem para você. É interessante que, quando Deus confronta Josué no capítulo 13, e diz para ele que ele estava muito velho, e ainda havia muita terra por conquistar, no capítulo 13, versículo 1, versículo 2 em diante, ele diz assim, olha, vamos a partir do 2, já lemos o 1. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Jesur. Diga comigo assim, esta é a terra que eu ainda não conquistei. Era isso aqui que Deus falou para ele. A região onde estavam os filisteus e a região de Jesur. Agora, o que estas terras não conquistadas representavam para eles e representam para nós hoje? Veja bem, quando a Bíblia fala de filisteus, nós até falamos de filisteus aqui terça-feira,
Existem muitas controvérsias sobre a origem dos filisteus, mas eles eram chamados na antiguidade como povos do mar, por causa da região que eles habitavam. Durante o período que eles viveram naquela região conhecida como Filisteia ou Pentápolis Filisteia, eles tiveram grandes conflitos com Israel. Israel travou muitas lutas, inclusive aquela memorável guerra entre Davi e Golias, que colocou todos os filisteus para correr. Eles travaram muitas lutas. Os filisteus eram conhecidos no tempo em que eles coexistiram com Israel pela sofisticação da habilidade que eles tinham para lidar com metais, para produzir armas, para produzir todo tipo de instrumento cortante a partir do metal, do bronze e do ferro. Eles eram realmente um povo sofisticado. Porém, os israelitas os consideravam bárbaros e incivilizados, porque eles comiam carne de porco e eles não eram circuncidados, eles não tinham aliança com Deus, eles não eram um povo de Deus. Mas é interessante que os filisteus eram de uma origem indo-europeia, e eles eram respeitados pela cultura que eles tinham, eles dominavam por causa das armas que eles possuíam, e eles impediam que Israel produzisse arma no tempo em que eles estavam juntos de Israel. Mas é interessante que, por causa da vida que eles viviam, das práticas que eles viviam diariamente naquela nação, eles figurativamente representam o pecado da impureza e da incircuncisão, que produz medo e aquele sentimento de inferioridade e escravidão. Falar em filisteu para um judeu no tempo de Saul ou nos tempos antigos deixava um filisteu com medo, deixava um filisteu tremendo, por causa das práticas abomináveis que eles tinham. Eles representam os pecados de impureza, de pessoas que não têm aliança com Deus, e por causa da impureza, eles não conseguem romper e conquistar. Quando você realmente sabe que existem conquistas para você, mas existe um filisteu habitando do seu lado, você sabe que nunca será possível vencer, enquanto esse filisteu estiver perto de você. Você sabe, queridos, o Senhor chama Josué, confronta Josué e fala assim: olha, existem ainda filisteus e existe a descendência de Jesus que estão nessa região e que precisam ser conquistados. Josué chama o povo e fala: até quando sereis remissos em possuirdes a terra? Na verdade ele estava dizendo o seguinte: até quando permanecerão nos pecados de impureza de pessoas que não têm aliança com Deus? Uma das principais razões pelas quais a igreja não avança é por causa da impureza. Impureza moral, impureza sexual, pornografia, adultério, pensamentos impuros. Isso castra o chamado e castra o ministério de qualquer pessoa. Nós estamos sendo bombardeados por todos os meios de comunicação hoje, queridos. Não dá para enganar. Crianças pequenas de qualquer idade praticamente já teve algum contato. Eu falei na virada do ano que 64% dos programas de televisão do período de um ano analisados por um pesquisador constava de conteúdo sexual, linguagem sexual, pornografia e, além disso, o ato sexual em si. Tudo é o que está bombardeando a mente das pessoas. E Deus fala o seguinte: até quando sereis remissos em possuídes a terra? A verdade é que não é possível possuir a terra se não houver santidade. Não é possível possuir a herança de Deus se os filisteus ainda habitam perto de nós. Não é possível possuir a terra se a nossa mente está contaminada pela impureza, de linguagens impuras, de pensamentos impuros. Na verdade, o Senhor está nos chamando à santidade, porque Ele diz: santificai-vos hoje, porque
a minha glória se manifestará no dia seguinte. O Senhor quer nos chamar à santificação primeiro, para que haja o romper. Eu quero ver curas, eu quero ver santificação, eu quero ver famílias saradas, eu quero ver uma cidade lavada pelo sangue de Jesus, mas nós precisamos tirar o filisteu de dentro da nossa herança. O filisteu tem que sair. Uma das coisas que adia a bênção de Deus para nós, a impureza no coração, é a presença dos filisteus. Mas é interessante que, quando ele fala de Jesus, é uma região que estava na Transjordânia, e ela ficava ao leste do Rio Jordão, e essa região foi primeiramente conquistada por Israel, eles estenderam as conquistas até lá, porém, ela não foi tomada, como você viu nesse texto, e Jesus foi dominada por um homem chamado Talmai. E esse homem era avô materno de Absalão. Absalão foi aquele que matou Aminon, o meio-irmão dele, e fugiu para Jesus. Jesus era rei daquela região. A filha dele se casou com Davi. Davi trocou a filha dele por Betseba. Era uma região onde, normalmente, figurativamente, as feridas não curadas se transformam em rebeliões e morte. Sabe, queridos, a segunda razão pela qual as pessoas não conquistam a herança é por causa de feridas na alma, que vão se transformando em doenças crônicas. Feridas não curadas se transformam em rebeldia, se transformam num espírito de rebelião, e quando não tratadas, produz morte. Absalão, ferido contra o seu pai, foi para Jesus e foi envenenado pelo seu avô, que quando ele saiu de Jesus para Jerusalém, ele tentou tomar o reino de Davi, não conseguindo, foi assassinado pelo exército de Davi. Isso é o espírito que impede a conquista. Impureza e feridas não tratadas. Eu desafio você a procurar na história de qualquer igreja qual foi a razão que mais tirou pessoas de todos os contextos religiosos. Foi impureza e feridas. As pessoas se ferem umas com as outras, as pessoas se ofendem com o comportamento que uma tem com a outra, as pessoas se ferem com aquilo que elas percebem na outra, elas se ferem com a pregação do pastor, elas se ferem com o cuidado que é dado em excesso, ou com o cuidado que falta, elas se ferem porque não foram tratadas com respeito, se ferem porque não foram amadas ou não se sentiram amadas, se ferem por várias razões, e desistem de servir ao Senhor, e se rebelam, e se revoltam. E Deus diz: até quando sereis remissos? Eu não conquisto por causa de impureza ou por causa de feridas que se transformam em rebeldia, em rebelião. O Senhor nos confronta, é claro, essa palavra de Josué capítulo 18, versículo 3, é um confronto, não é um consolo, mas ele diz o seguinte: até quando sereis remissos em possuirdes? Eu quero te falar hoje de 4 áreas principais que nós precisamos conquistar, considerando essas 2 atividades presentes na igreja, que é a área da impureza e da ferida emocional. Em primeiro lugar, o Senhor nos desafia a andar em vitória nas nossas emoções. Se eu quiser ser um conquistador, não sei se você deseja ser um conquistador, mas se você quiser ser um conquistador, você precisa tratar suas emoções. Você não pode ser dodói. Você não pode ser alguém que se fere facilmente. Você tem que ser curado. Meu pastor Edson Nascimento dizia que a gente tem que ter couro de sapo. Era isso que ele dizia. E ele dizia que couro de sapo é o seguinte: na roça, está chovendo, o sapo quer entrar na sua casa. Você pega aquela vassoura de espinho e toca ele. Ele vai lá para o meio da chuva e volta de novo. Você toca ele, ele vai lá para o meio da chuva e volta de novo. Você toca ele, ele vai lá para o meio da chuva e volta de novo. Você pode machucá-lo, mas ele não desiste da tentativa de entrar na sua casa. Precisamos ser sarados emocionalmente.
Precisamos ser menos dodói e muito mais dispostos a nos relacionar e a crescer nos relacionamentos. Às vezes uma pessoa diz assim: olha, eu entrei na igreja e ninguém notou que eu estou triste. Eu entrei e saí triste. Ninguém percebeu a minha tristeza. Eu me sinto invisível. Ninguém me nota, ninguém pergunta como eu estou, ninguém percebe a roupa que eu estou vestindo, ou se houve uma mudança, se eu engordei, se eu emagreci, se eu estou com cara de doente, se eu estou infeliz. Ninguém me percebe. Ninguém me ama aqui. Eu sou rejeitado, desvalorizado nessa igreja. Teve um homem que uma vez disse assim para mim: eu sou um desmancha-bolim. E eu falei: o que é isso? E ele falou: não, se tiver um bolinho de gente conversando, eu chego, o bolinho desmancha. Ninguém gosta de mim. Tem gente que se sente um desmancha-bolim na igreja. Tem gente que se sente realmente o verme do cocô do cavalo do bandido. Tem gente que se sente realmente a pior pessoa, e ela entra aqui e ela quer cura. É claro que a igreja tem o papel de amar, de cuidar, de investir, de tratar, mas eu te digo uma coisa: se ninguém te der isso aqui nesse lugar, eu te digo, Cristo pode realmente te sarar e te levantar como um instrumento para resolver esse problema. Deixa eu te dizer uma coisa: muitas pessoas te amam, pode saber disso. E eu te digo ainda mais: olha, assim diz o Senhor na tua vida. Sabe por que ninguém está te amando, ninguém está te notando, ninguém está te vendo? Às vezes Deus permite que esse tipo de coisa aconteça como uma forma dele dizer assim: acorda, meu filho, levanta e possui essa terra. Você pode ser sarado. Você não precisa ser realmente a pior pessoa do meio. Na verdade, Deus quer te sarar para que você seja um instrumento de cura para os outros. Olha, a Bíblia fala que Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado pelos seus compatriotas, ele foi rejeitado pelos seus amigos, ele foi rejeitado pelos seus discípulos, ele foi rejeitado por todos que o conheciam, pelas autoridades. Mas a Bíblia diz que na cruz, Deus o rejeitou. Mas a Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Na cruz foi o próprio Pai que o sacrifica. Ele sendo mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. E a Bíblia diz o seguinte: verdadeiramente, como rejeitado, ele tomou sobre si as suas dores, e pelas suas pisaduras você e eu fomos sarados. Eu não preciso ser ferido, eu não preciso ficar aí magoado, eu não preciso habitar na terra de Jesus, eu não preciso ir morar com o rei de Jesus, eu não preciso permitir que as minhas mágoas e feridas se transformem em rebeldia, em rebelião, para trazer morte sobre a minha vida, porque eu sei que lá na cruz eu fui sarado por Ele, eu estou curado. Você pode começar a sorrir, pode começar a se alegrar, porque o Senhor te sara. Amém? A segunda área que eu preciso andar em vitória, para possuir a herança, eu preciso andar em vitória sobre o pecado. O desejo de pecar, às vezes, é mais forte do que a vontade de vencer para muitas pessoas. E elas dizem: eu não consigo, eu quero andar em santidade, mas eu não consigo. Às vezes a pessoa tem medo de se abrir com as pessoas e se arrepender, porque o que ela falou vai vazar e todo mundo vai saber. E por isso elas não se abrem e carregam aquele câncer dentro do coração, que vai destruindo, que vai corroendo a sua alma. Não conseguem ser transparente. Às vezes ele não quer abrir mão da sua mágoa, não quer perdoar, não quer restituir. E ele vai segurando aquilo, pensando que o tempo vai apagar, que o tempo vai cuidar de resolver todas as questões.
mas passa um mês, passa um ano, e aquela mágoa está pior. Aquela ferida, aquela mágoa já é uma ferida. Aquela ferida já está gerando morte. Às vezes, a pessoa diz, olha, ninguém vai me discipular, ninguém vai me dizer o que eu vou fazer. Eu faço o que eu quero, eu vou servir a Deus do meu jeito, eu sou independente. Mas olha, o Senhor quer que você ande em vitória. O Senhor diz para você assim, olha, você está ficando velho. Você já está entrado em dias. O tempo está passando para você, e você não resolveu até hoje. Quem vai te discipular? Você não entrou debaixo de um guarda-chuva até hoje. Você sabe que o princípio do discipulado é entrar debaixo do guarda-chuva. Às vezes a pessoa até coloca um guarda-chuva, mas ele fica molhando todo, porque ele faz assim, ó. Coloca o guarda-chuva de lado e se molha todo, mas o guarda-chuva, você tem que entrar debaixo dele. E entrar debaixo do guarda-chuva é ser transparente, é ser honesto, é andar em santidade, é confessar pecado mesmo, é dizer assim, olha, me ajuda porque essa é a minha fraqueza, eu estou habitando na Filisteia e em Jesus, existem pecados dos quais eu preciso me livrar, existem maldições que têm que ser quebradas na minha vida, me ajuda a vencer a minha dificuldade em lidar com dinheiro, me ajuda a vencer a dificuldade com pornografia, ou a minha dificuldade talvez com liderança, eu não consigo aceitar a liderança de ninguém, então eu estou fora do guarda-chuva, então entra debaixo do guarda-chuva. Deus diz, você está ficando velho, levanta logo e conquista essa terra. Você está ficando velho, você quer crescer, meu querido, você quer possuir a herança que Deus tem para você, então entra debaixo do guarda-chuva, recebe o chamado de Deus, o plano de Deus para a sua vida, porque esta herança é para você. É muito engraçado, as nações do mundo estão vindo no Brasil para aprender sobre discipulado, porque o Brasil está ensinando o mundo inteiro sobre discipulado, embora esse conceito seja estudado há anos, desde que Jesus existe, desde que Jesus veio à Terra, já é estudado em todos os tempos sobre o discipulado. Os Estados Unidos desenvolveu muitas teses sobre o discipulado, as igrejas do mundo inteiro estudaram sobre isso, mas o Brasil se tornou uma referência de discipulado para o mundo inteiro está vindo aprender com o Brasil, e tem gente aqui em Viçosa que fala assim, eu não quero isso não, não aproveita. Deus fala assim, até quando você será remisso? Até quando você será descuidado em possuir a herança que o Senhor está te dando? Até quando? Até quando? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,24, carregando Ele mesmo sobre o seu corpo, em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. A verdade é que nós já estamos perdoados por Jesus e não precisamos ser escravos de nenhum pecado, mas às vezes falta-nos cobertura para andarmos em vitória. Só falta cobertura. Te falo por experiência, como o discipulado tem mudado a minha vida, tem mudado a minha caminhada com Deus. Eu que já andei servindo a Deus durante tantos anos, buscando servi-lo da melhor forma possível, o discipulado ainda melhorou essa busca, essa disposição de servir ao Senhor. Então eu quero desafiar você não só no discipulado, mas no plano de Deus para a sua vida, nesta cidade. Saiba de uma coisa, enquanto você estiver perto de mim ou eu perto de você, você vai ouvir de mim dizendo uma coisa, Deus quer usar a sua casa, Deus quer usar a sua vida, e eu não vou me descansar enquanto eu não conseguir colocar na cabeça de cada um que o plano de Deus para essa cidade depende de todos nós. Deus não vai mudar a história dessa cidade se Ele não mudar a nossa maneira de lidar com o chamado que nós recebemos. Deus fala o seguinte, olha, essa herança é de vocês, mas vocês têm que ir lá conquistar. A santidade, a cura, a libertação, a prosperidade, tudo que Deus vai derramar sobre a sua vida, depende da sua disposição de ir e possuir a herança que Ele tem para você. Em terceiro lugar, Ele diz,
Ele nos desafia a andar em vitória sobre os nossos medos e sobre os nossos limites. Às vezes as pessoas dizem, não consigo passar nessa prova. Às vezes é uma prova da escola, da faculdade, às vezes é uma prova mesmo, uma prova da vida. Tem 10 anos que eu estou nessa prova, toda vez eu falho, toda vez eu retrocedo, toda vez que a coisa aperta, eu desisto e começo do zero outra vez. Não consigo vencer na vida. Parece que tudo é mais difícil para mim do que para os outros. Muitas pessoas dizem isso e pensam assim: nunca vou prosperar, nasci para ser infeliz, nunca vou me casar, nunca vou constituir uma família abençoada. São decretos de morte, que colocam limites nas conquistas que Deus disse para você que são ilimitadas. Deus diz que é ilimitado, mas você diz que tem limites. Então Deus te diz nessa manhã: pare com isso agora. Levanta. Em nome de Jesus, conquista essa terra. Conquista essa terra. Deus quer de você um conquistador. E a Bíblia fala algo muito poderoso. Em 2 Coríntios 1:20. Ele diz assim, olha: porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, quanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. A Bíblia diz o seguinte: as promessas de Deus, as promessas que Deus fez a teu respeito, tem o sim e o amém de Jesus, para que quando você receber, Ele seja glorificado. Aquilo que Deus prometeu para você, Jesus falou sim, yes, amém. É isso que Ele diz. Aí Deus recebe toda a glória quando você começa a andar em vitória, quando você começa a vencer, quando você começa a conquistar, quando você começa a mergulhar em tudo que Deus tem para você, você começa a realmente nadar de braçada em águas profundas, e Deus começa a realmente revelar todo o projeto dEle para você. O nome dEle é glorificado quando você anda em vitória. Família destruída é vergonha para Deus. É vergonha. Devendo o Brasil inteiro, é vergonha para Deus. Está morrendo a míngua, não consegue cura nem de gripe, é vergonha para Deus, porque Ele conquistou isso na cruz para você, meu irmão. Ele conquistou para você, então Ele diz, olha, todas as promessas de Deus têm o sim e o amém de Jesus, para que quando você receber, Ele seja glorificado. As pessoas vão começar a dizer assim, glória a Deus, esse homem chegou drogado na igreja, agora tem uma célula na casa dele. Glória a Deus, esse homem ou essa mulher era doente, o casamento estava destruído, agora tem vidas sendo restauradas através da vida deles, do casamento deles. O nome de Deus é glorificado quando você recebe as promessas que Ele tem para você. Ele é exaltado por isso. Ele também te desafia em quarto e último lugar, para que você ande em vitória sobre a sua vontade, traduzindo, sobre a vontade dEle, traduzindo, Ele quer que você se oferte a Deus. Ele quer que você seja uma oferta para Deus. Tem gente que fala assim, eu não quero ser crente porque eu tenho que dar 10%. E eu te digo, Deus quer que você dê 10%, porque a intenção dEle é ter você por completo. 10% é só a porta de entrada. Se eu for crente, eu tenho que dar 10%? Não. Se você for crente, você tem que se dar por completo. Tudo. E ainda é pouco, pelo que Ele fez por você. É pouco. Então preste atenção numa coisa. As pessoas dizem assim, eu não tenho talento, como os irmãos aqui que tocam, que cantam, que pregam. Eu não sei falar como ele, eu não sei cantar como ela ou como ele. Então eu não sirvo para Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não consigo ganhar ninguém para Cristo. Eu nunca consegui. Eu sou muito tímido.
Eu não quero assumir nenhum compromisso. Na verdade, eu não quero crescer para ninguém ficar me cobrando nada. Quero ficar aqui na minha, isolado. Só eu e eu mesmo. Eu não quero me frustrar, por isso eu não quero me envolver nos relacionamentos. Eu não me sinto capaz. Sabe o que Deus fala? Cale a boca. Conquista essa terra. Para de dizer isso a seu respeito. Conquista essa terra. Ele diz, ainda tem muita terra para conquistar. Você está aí pensando que acabou, que está velho demais, que não tem capacidade, que não tem talento. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você não fosse útil, Deus não teria te criado. Deus não cria porcaria. A menos que foi o capeta que te criou. Mas não foi. Foi Deus. Quem crê que Deus te criou? Amém? Então, meu querido, olha, pode ter certeza, Deus não fez uma porcaria quando Ele criou você. Deus fez a coisa mais perfeita que existe nessa terra. Às vezes eu achava que Deus não poderia me usar, sabe por quê? Porque eu era muito nervoso. E eu achava que Deus não poderia usar um cara tão descontrolado como eu. Eu falei, eu vou matar as ovelhas todas. Se pisar no meu calo, eu dou um tiro em um, arranco a cabeça do outro. Eu pensava isso. Falei, como eu posso ser usado por Deus? Se a pessoa faz alguma coisa comigo, quando eu assusto, eu já acertei ele. Eu fazia isso direto. E quando eu via, eu já tinha feito. E eu falei, gente, será que eu ficava endemoniado quando acontecia isso? Mas era um descontrole completo do meu temperamento. Mas eu descobri um dia que Deus queria usar justamente o meu temperamento. Ele precisava de alguém corajoso, ele precisava de alguém realmente disposto, disponível. E quando eu comecei a entender que Deus poderia canalizar o meu temperamento para mudar a vida de outras pessoas, eu me dispus a aceitar a vontade dEle. O Senhor diz, olha, levanta, conquista essa terra. A Bíblia fala o seguinte, em Jeremias 1, versículo 7, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falar, falarás. Sabe de uma coisa? Quando eu digo que Deus é o Senhor da minha vida, eu não posso estabelecer o que Ele tem que fazer na minha vida. Eu tenho que deixar que Ele dirija a minha vida. Deus falou o seguinte, olha, não fica dizendo que é pequeno demais, não fica dizendo que você ainda é uma criança na fé, não fica dizendo que você não sabe tudo ainda, não sabe falar, porque tudo que eu te mandar, falarás. Aonde eu te mandar, o povo que eu te mandar, você irá. Não tem esse negócio. Se Deus é o Senhor da minha vida, eu preciso sarar, para eu me tornar útil no reino de Deus. Existe uma mulher no Rio de Janeiro, chamada Edmeia Williams. Ela é baiana. Quando ela tinha 43 anos, ela ficou viúva. Casada há 24 anos, com o mesmo marido, com 2 ou 3 filhos, se não me engano. Ela disse que um dia ela estava entrando na igreja de fala inglesa lá do Rio de Janeiro, um dia de chuva. A terra estava molhada, tinha aquelas poças de lama, e o marido dela ainda estava vivo. E ela entrou naquela igreja anglicana, tinha uma criancinha do lado de fora, molhada pela chuva, a roupa colada no corpo, o cabelo todo encharcado, com uma caixinha assim de bala, vendendo, na porta da igreja. Então, o marido dela passou, saindo da igreja, na verdade, aquela poça d'água, deu um banho naquela criança, e ele foi embora no carrão dele. E ela ficou olhando para aquela criança assim, pescoço virando assim, foi olhando para aquela criança. E os filhos dela dentro do carro discutindo em qual restaurante ia almoçar. E ela pensando, aquela criança provavelmente não tem nem comida para comer. Na segunda-feira, ela voltou e perguntou para a pessoa que trabalhava na igreja, você viu uma criança aqui na porta, que fica vendendo balas? E a pessoa disse, deve ser dessa favela aqui em cima. E ela olhou para cima assim, ela disse que nunca tinha visto aquela favela. Até que ela descobriu que para cada bairro chique no Rio de Janeiro,
Cada bairro chique tem direito a pelo menos uma favela perigosa. E ela então olhou para aquele bairro chamado Dona Marta, e ela disse: como eu não percebi que tinha essa favela tão gigante aqui, nesse bairro tão chique. E aí ela ficou pensativa naquilo, foi fazer um curso em Singapura, uma mulher de muita cultura, ela já morou em vários países, fala inglês, fala árabe, fala várias línguas, uma mulher muito culta. O marido dela era um homem muito rico. E ela estava lá naquele curso de 50 dias em Singapura, do Instituto Hagai, e chega a notícia de que o marido dela tinha morrido. 24 anos de casado. O pastor liga, os filhos dela ligam, e diz assim: não precisa voltar porque não dá tempo. Termina seu curso aí, depois você volta. Ela disse que ela desligou o telefone, dobrou o joelho, colocou a cabeça no chão e chorou profundamente. Porque agora os filhos dela eram órfãos, ela era uma mulher viúva, e ela não sabia o que fazer da vida. Mas naquele momento que ela chorava, ela disse: Senhor, eu quero dedicar cada minuto da minha vida, pelo resto da vida, a Ti, à Tua vontade, ao Teu propósito. Eu não quero fazer mais nada a não ser a Tua vontade. E essa mulher voltou para casa, chamou o pastor. Ela já tinha tentado falar com o marido dela antes, o marido dela não deu crédito, o pastor também não deu muito crédito, e ela entrou naquela favela na década de 90. A favela mais violenta do Brasil na década de 90, o Morro Dona Marta. E ela começou um projeto chamado Casa de Marta e Maria. A favela tinha a maior concentração de terreiro de macumba do Rio de Janeiro. A favela mais violenta do Brasil. Mas ela fala o seguinte, que se você não tiver envolvimento emocional no reino de Deus, você não está apto para trabalhar para Deus. Se você não conseguir se envolver emocionalmente, se você não colocar seu coração naquilo que você vai fazer para Deus, você nunca vai conseguir se satisfazer realmente fazendo a vontade de Deus. E ela fala o seguinte: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho. Se você ama, você sabe que a consequência do amor é o sofrimento. Quando você ama, você tem que dar. Quando você ama, você tem que se expor. Quando você começa a amar de verdade, você tem que ir. Você tem que sair de madrugada, você tem que atender telefone, você tem que colocar gente que você nunca imaginou dentro do seu carro. Você tem que abrir sua casa para pessoas que você nunca convidariam para entrar lá. Então não dá para servir a Deus sem envolvimento emocional. Quando você ama, você começa a sofrer um pouco. Mas se você não ama, você não pode servir a Deus. Por causa disso, uma vez essa mulher foi imprensada na frente de 5 metralhadoras. Uma outra vez ela foi levada dentro de um carro para ser exterminada. Durante 12 anos o nome dela encabeçou a lista de extermínio daquela favela. Todo mundo queria ela morta, os macumbeiros queriam, os traficantes queriam, porque ela começou a trabalhar com crianças. E as crianças eram os aviões dos traficantes, e agora elas não podiam ser mais. E ela começou a trabalhar com crianças, e os traficantes queriam matá-la. E ela foi sobrevivendo a tudo isso. Em 2004, a favela Dona Marta saiu da lista de favelas mais violentas do Brasil. Ela saiu dessa lista. Em 2008 foi instalada a primeira UPP, Unidade de Polícia Pacificadora do Rio de Janeiro. Foi instalada sem tiros, sem derramamento de sangue, sem prisões. Ela entrou, se instalou pacificamente. Ela diz que a razão para ter sucesso na instalação da UPP foi que a favela já estava pacificada com o Evangelho. A Rede Globo não conseguiu entender como foi tão fácil instalar a UPP na favela Dona Marta e encomendou uma pesquisa. E quando eles pesquisaram a razão para isso, eles descobriram, 20 anos mais tarde, que ela começou na década de 90, 20 anos mais tarde, que 83% da favela
era de evangélicos. Deus mudou a realidade dessa favela através da vida dessa mulher. Uma mulher que começou com 43 anos o ministério, colocou o coração dela, colocou o dinheiro que ela tinha, a cultura que ela tinha. E essa favela tem sido conhecida no mundo inteiro hoje, através da experiência da Edmeia Williams. Então, queridos, nós temos ouvido e aprendido que nós só temos uma vida, e ela logo vai passar. Josué, quando entrou naquela conquista, ele era um homem forte, mas agora ele já estava com quase 100 anos, e Deus disse assim: você já está velho, já está entrado em dias, e ainda há muita terra para conquistar. Nós só temos uma vida, e ela logo vai passar. Você precisa andar em vitória, nós precisamos conquistar essa terra. Você está ficando velho, olha para você, e você vai ver que está ficando velho, porque eu cheguei aqui, nem barba eu tinha, não tinha nascido barba ainda quando eu cheguei aqui, eu não tinha 1 grama de gordura no meu corpo, eu era talvez a pessoa mais magra de Viçosa, só perdia para a Carol na época, eu era magro, que dava dó. Meu paletó riscado era de uma listra só tinha uma listra. Eu não tinha uma barba, um cabelo branco. O tempo está passando. Muita gente falou assim: eu vou me dispor. Já tem 10 anos ou mais. Então nós precisamos conquistar essa terra, queridos. Nós precisamos conquistar essa terra. Em 2015, a sua família tem que ser referência. Você tem que crescer como pai, você precisa crescer como mãe, você precisa se comprometer a cuidar dos seus filhos como discipulador deles, você crescer na vida de oração, precisa crescer em santidade, precisa crescer em poder, precisa crescer no chamado que Deus tem para você e começar a conquistar seus amigos e familiares para Cristo, porque essa vida vai passar logo. Daqui a pouco, talvez, não vai demorar muito, e vamos estar fazendo os velórios uns dos outros, e o tempo já terá passado para nós. Então eu quero desafiar você. Você está ficando velho, e ainda tem muita terra para conquistar. O que você vai fazer? Vamos ficar de pé nesse momento. Nós precisamos lembrar que somos nós que adiamos a nossa bênção. Se eu quiser, eu posso adiantar a bênção de Deus na minha vida. Se você quiser, você pode.